Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. Capítulo 3 Irmãs. Os líderes das 6 grandes casas haviam se reunido. A maioria deles tinha expressões azedas, enquanto Albergue exibia apenas exaustão pura. Certamente, o reino enviou alguns indivíduos intrometidos. Após uma série recente de incidentes, Alzer agora tinha que pagar reparações, e Wolfort havia enviado pessoas para negociar o processo. O festival de Ano Novo estava se aproximando, no entanto, e os líderes queriam encerrar o assunto, especialmente porque o festival iminente carregava um significado muito diferente dos anteriores. Loic, ex-herdeiro da Casa Bariele, inadvertidamente paralisou os assuntos na República por causa de seus casos escandalosos. Outros poderes estrangeiros provavelmente achavam que a República estava no meio de uma crise. Para dissipar essas impressões, eles planejavam tornar este festival de Ano Novo ainda mais extravagante do que nunca. O trabalho mais importante deles antes do evento era negociar com o reino Wolfort. No entanto, a pessoa que o reino havia enviado era muito desagradável e cansativa, deixando todos exaustos. Lambert, da Casa Feivel, foi o primeiro a abrir a boca. Ele era um homem baixo e rechonchudo, com a cabeça calva e uma personalidade miserável. Não era surpresa, então, que ele não fizesse nenhum esforço para esconder seu ressentimento. Isso é absolutamente humilhante. A República Alzer nunca perdeu uma guerra, mas um país de terceira categoria como o reino Wolfort nos tem nas mãos. Isso é inédito. Todos os outros estavam igualmente cansados. Em circunstâncias normais, eles provavelmente teriam concordado prontamente com Lambert, mas a realidade não era tão gentil. Belange, líder da Casa Bariele, zombou de seu colega. Você escolhe agora para expressar sua insatisfação depois de ficar calado um momento atrás. Por que não fala o que pensa quando estamos realmente em negociações? Belange sorriu com ironia. E de quem você acha que é a culpa de estarmos nessa posição desde o início? Lambert retrucou. Já que estamos no assunto, como está o seu ex-herdeiro depois de ter sido abandonado pela sacerdotisa? Ele está bem de saúde, Cretino. Belange rugiu, lançando-se de sua cadeira. Chega, vocês dois, a voz baixa de Albergue cortou o ar. Vamos encerrar a reunião aqui. Albergue tentou sair rapidamente da sala de reuniões, mas parou quando vários de seus subordinados vieram correndo para a porta, implorando para serem autorizados a entrar. Assim que Albergue deu permissão, seus auxiliares sem fôlego conseguiram dizer: grande problema. A árvore sagrada está. Ela está. A cidade estava completamente escura, exceto pela iluminação dos postes de luz. Minha respiração saía em baforadas brancas visíveis, lembrando o quão frios eram os invernos em Alzer. Se nevar, talvez tenhamos um Natal branco, eu disse. Ange franziu o senho. Um Natal? O quê? Ela e Lívia caminhavam ao meu lado. Ambas usavam casacos, suas bochechas vermelhas. Senhor Leon, você diz coisas estranhas de vez em quando, disse Lívia. Lívia olhou para o céu. A República Alzer é realmente um país misterioso, não é? Quando vi aquela enorme árvore sagrada, pensei que fosse uma montanha. Realmente é grande, não é? Eu olhei para cima, impressionado com o tamanho. Quantas décadas, ou até mesmo séculos, seriam necessários para que ela crescesse até aquela altura? Ange olhou ao redor, observando nossos arredores. Vejo que eles desenvolveram transporte terrestre em vez de depender de dirigíveis. Suponho que, como eles têm acesso ilimitado à energia, isso seja mais conveniente. Assim, eles não precisam se preocupar com seus veículos caindo. Os dirigíveis não eram tão ruins, mas quando caíam, os danos resultantes e as vítimas eram astronômicos. Os olhos de Ange se iluminaram quando ela avistou um bonde. Eu gostaria de ter um veículo como aquele.
Embora eu suponha que tentar suplementar os custos de combustível através de pedras mágicas seja difícil. Talvez seja possível se aumentarmos o preço dos bilhetes, mas então quantas pessoas realmente usariam? Ela ficou pensativa, contemplando a situação. Você pensou em tudo isso só de olhar para um bonde? Você é incrível, Angie, eu disse, impressionado sinceramente. Talvez seja mais preciso dizer que você é uma anomalia por ter uma cabeça tão vazia, Luxon interrompeu, sempre gostando de me depreciar. Você vê como esses outros países são tecnologicamente avançados e não sente a menor preocupação. Isso me entristece. Eu o encarei. Para que me preocupar com isso? Deixo a preocupação com avanços tecnológicos e coisas do tipo para os mais altos. Embora, agora que penso nisso, Roland é um idiota quando se trata de fazer seu trabalho, então talvez ele também não esteja pensando nisso. Eu não sentia a menor culpa por me referir ao rei de Olfort pelo seu nome em vez de seu título, mas Angie olhou para mim e colocou a mão na testa. É difícil acreditar que você tenha permissão para ter essa atitude com Sua Majestade. Você tem muita coragem. O quê? Estamos falando de Roland aqui. Eu até poderia chamá-lo de bastardo rato e ninguém ligaria. Às vezes, não consigo decidir se você é extremamente audacioso ou simplesmente um idiota. Eu sei que você sempre se supera em momentos cruciais, mas você não acha que está relaxado demais na maioria das vezes? Gosto dele do jeito que ele é, Livia interveio. Ele é um pouco desajeitado, mas é gentil. É fofo, não acha? Fofo. É o. Antes mesmo de ter a chance de responder, Luxon foi mais rápido. Olivia, devo fazer uma avaliação médica completa para você. Acredito que seja altamente provável que você tenha um problema sério no cérebro. Você, pirralho. Acha mesmo estranho ela me chamar de fofo? Não tem nada de errado comigo, gaguejou Olivia. Acredito que tenha. Sua capacidade de achar o mestre fofo é prova de uma anormalidade séria. Acredito que Angélica possa sofrer do mesmo problema. Você acha que sou anormal? Perguntou Angie. Sim. Você chamou o mestre de audacioso, mas ele é extremamente indeciso o tempo todo e, na verdade, tende a vacilar mais quando as coisas estão mais sérias. Além disso, ele é completamente incompetente. Acabei de ser completamente despedaçado por uma IA. O que fiz para merecer isso? Ei, seu idiota! Você realmente vai dizer isso? Você sempre age assim. Entendo que você me odeia, mas não use isso como desculpa para espalhar informações falsas. Informações falsas? Luxon ecoou. Não vejo problema nisso. Estou apenas relatando fatos. Oh, minhas desculpas. Deve ser isso que te incomoda tanto, o fato de que essas coisas são fatos. Sabe de uma coisa? Vou me lembrar disso. Sou do tipo que sempre retribui o dobro do que recebe? Isso não desencorajou o Luxon a continuar me provocando. Nós dois continuamos discutindo até que Angie e Livia começaram a rir. O quê? O que foi? Eu perguntei. Angie tentou desesperadamente conter o riso. Desculpem. Senti um alívio tão grande ao ver vocês dois agindo da mesma forma de sempre. Vocês não mudaram nada desde que saíram de Olfort. Livia olhou alternadamente para Luxon e para mim, com um sorriso no rosto. Sim, vocês dois continuam tão próximos como sempre. Mesmo aqui na República, você ainda é o mesmo senhor Leon que eu conhecia em casa. Estreitei os olhos para elas. Sabe, parece muito que vocês duas estão dizendo que eu não amadureci nada. Isso é precisamente o que elas estão dizendo, disse Luxon de forma assertiva. Ou será que você de alguma forma entendeu mal a implicação óbvia? Acho que você e eu precisamos ter uma conversa sobre o que implica um relacionamento de mestre-servo. Não pense que não vamos ter quando voltarmos para casa, disse, apontando o dedo em sua direção. Francamente, Luxon estava sendo ainda mais insolente do que o habitual.
Será que fiz algo para ofendê-lo? Luxon voltou seu olhar para o topo da árvore sagrada. Vai simplesmente me ignorar. Exclamei. Chega disso. Mestre. Se me permite, tenho uma pergunta, disse Luxon. O que é? Há uma flor desabrochando no topo da árvore sagrada. Não ouvi nada sobre tal fenômeno. Você sabe alguma coisa a respeito? Segui seu olhar, mas não consegui distinguir daqui. Luxon finalmente projetou um vídeo que revelou o que ele estava vendo. Angie espiou por cima do meu ombro, observando a flor branca aparentemente desabrochada no topo da árvore. Ela tem um monte de pétalas, observei. Parece um crisântemo. A forma é semelhante, mas o tamanho é completamente diferente, disse Luxon. Angie olhou fixamente para a projeção e cobriu a boca com a mão. Então, a árvore sagrada também tem flores? Embora a posição pareça bastante artificial. Lívia também estudou a imagem. Tem. Quase parece que alguém a colocou lá, e algo nela é perturbador. Sinto uma sensação ruim vindo dela. O que isso poderia significar? O que vai acontecer? Quando voltamos para a propriedade de Marie, a atmosfera era a mesma de sempre. Mal conseguimos entrar pela porta da frente antes que Marie colocasse a cabeça para fora. Assim que percebeu que eu não estava segurando nada nas mãos, seu rosto caiu. Ela deve ter esperado presentes. Um cheiro doce e apimentado saía da cozinha, o que estava se tornando bastante comum a essa altura. Quando Julius apareceu no vestíbulo, a expressão de Angie se azedou. Já voltaram. Deveriam ter dito alguma coisa. Vou preparar alguns espetinhos em breve, só me deem um minuto, ele disse. Parecia que Julius estava encarregado do jantar desta noite. Desde que ele voltou depois de Marie tê-lo expulsado de casa, ele periodicamente assumia o dever de cozinhar. Isso era maravilhoso, realmente era. Exceto pelo fato de que a única coisa que ele sabia fazer era espetinhos. Julius se dirigiu casualmente à cozinha para preparar nossa comida. No seu rastro, Angie cobriu o rosto com as duas mãos. Não deixe isso te afetar, por favor, disse Lívia, tentando consolá-la. Lívia, eu não tenho arrependimento sobre Sua Alteza me abandonar. Quero dizer isso. Mas vê-lo assim me deixa sem palavras. Quem poderia imaginar que o príncipe de seu país se encantaria por espetinhos e dedicaria sua vida a se tornar um cozinheiro? Ninguém, é claro. Nem mesmo eu poderia ter previsto isso. A próxima pessoa a aparecer foi a senhorita Cordelia, que rapidamente pegou nossos casacos. Bem-vindos de volta. Vão jantar aqui. Angie suspirou. Tínhamos comido fora no almoço, mas pressentindo problemas iminentes, optamos por não parar em um restaurante para o jantar. Sim, disse Angie. Sua Alteza está fazendo nossa refeição pessoalmente, certo? Minha senhora, se preferir, posso preparar algo diferente para você, ofereceu a senhorita Cordelia. Seria indelicado. Preciso trocar de roupa, então Lívia e eu vamos voltar para nossos quartos por um tempo. Muito bem. Lívia acenou timidamente antes de subir as escadas para o quarto. Na ausência delas, dirigi-me à sala de jantar, onde Marie e os outros já estavam se banqueteando. Não ter que cozinhar tudo sozinha é o paraíso. Marie segurava um espetinho em cada mão, suas bochechas cheias de comida. Ela também tinha um copo de álcool por perto. Parecia que eles estavam tendo um jantar de festa, com os espetinhos como um lanche complementar em vez de uma refeição. Carla, amiga próxima e cúmplice de Marie, sorria alegremente. Sem mencionar que o príncipe Julius até cuida da limpeza depois. Kylo, o meio-elfo servo de Marie, franzia o nariz. Sim, porque ele fica irritado quando qualquer um de nós tenta tocar nos utensílios dele. Não que isso me incomode realmente, mas será que é uma boa ideia deixar o príncipe cozinhar assim? Marie continuou beliscando seus espetinhos enquanto bebia, conseguindo engolir todo o conteúdo do copo de uma vez. Pua!
Nada para se preocupar. Está tudo bem. Julius está fazendo isso porque quer. Além disso, quem sabe o que vai acontecer quando voltarmos para casa? Depois do fim das férias de inverno, estaríamos no terceiro termo e, depois disso, teríamos que voltar para Oxford. Julius poderia satisfazer sua paixão por grelhados aqui na República, mas poderia ser diferente quando voltássemos para casa. Por isso, Marie queria deixá-lo fazer o que quisesse por enquanto. Noelle se aproximou de mim assim que percebeu que eu tinha voltado. Leon, você comeu fora hoje? Não. Estou me preparando para comer aqui. Que tal comermos juntos? Oh, desculpe. Noelle se interrompeu assim que se lembrou de Olivia e Ange. Ela deixou meu lado e voltou ao seu próprio lugar, onde retomou sua refeição. Ela provavelmente estava tentando ser considerada. A atmosfera na sala ficou constrangedora, mas não durou muito tempo, pois a equipe de idiotas começou a fazer barulho. Ei, ouçam isso. Eu percebi que às vezes Julius olha para Rose e Mary de forma estranha. Ele me ajuda a alimentá-los, mas então começa a dizer coisas estranhas como cresçam logo. Mal posso esperar para vocês ficarem maiores. Isso não parece estranho para vocês? Brad estava se referindo ao seu pombo e coelho, respectivamente. Eu fiquei menos surpreso com as interações de Julius com eles do que com os nomes que Brad escolheu. É assim que você chama seus animais de estimação? Gilk perguntou com um suspiro de exasperação. Brad sorriu com orgulho. Adoráveis, não são? Bem, ser amigo de um pombo e de um coelho realmente combina com você. Sim, tenho amigos adoráveis. O sarcasmo de Gilk passou completamente despercebido por Brad. Enquanto isso, Greg e Chris estavam discutindo. Greg, você está comendo apenas peito de frango e filés. Pare com isso. E já que estamos nesse assunto, pare de monopolizar toda a carne salgada. Que tal experimentar algo coberto com molho para variar? Não estou interessado em nada além de peitos e filés. Além disso, se vou comer alguma coisa, tem que ter sal. O resto é todo seu. Greg estava devorando como um homem possuído. Embora, neste caso, fosse um homem exigente que se recusava a comer qualquer outra coisa. Por outro lado, embora Chris parecesse o mais sensato, sua aparência sugeria o contrário, ele estava vestido apenas com um tapa-sexo e um casaco AP. Ultimamente, era tudo que ele usava. Ele não sente frio. Maria olhou para mim e inclinou a cabeça. Você não vai sentar? Esses caras me atormentaram no ano passado. Por quê, então, me encontro estudando no exterior com eles? Eu era quem queria inclinar a cabeça e exigir respostas. De repente, um som de quebra interrompeu o barulho na sala. Corri na direção da fonte do som, que estava na cozinha, apenas para encontrar Maria caída no chão. Ei! Você está bem? Perguntei enquanto corria até ela. Lágrimas se acumularam em seus olhos. Desculpe. Eu só estava tentando ajudar. Pelo que parece, a senhorita Maria tropeçou e derrubou alguns pratos. Ela tentou rapidamente alcançar os cacos quebrados, mas Julius a interrompeu. Você só vai se machucar. Vou pegar uma vassoura e uma pá para que possamos limpar adequadamente. Desde que Julius trabalhou meio período em uma barraca de comida por um tempo, ele estava tão acostumado a esses tipos de acidentes que eles não o abalavam. Fiquei impressionado. Não consigo acreditar que nosso príncipe inútil tenha crescido tanto. Eu sempre pensei que ele não passava de um mimado, então fiquei feliz em vê-lo amadurecer. Depois que o momento passou, examinei a senhorita Maria para ter certeza de que ela não estava ferida. Parece que você não se machucou pelo menos. Sinto muito, ela disse novamente. Tudo o que faço são erros. Ela até ficava ridícula quando estava deprimida. Não se preocupe, eu a tranquilizei. Kyle entrou na cozinha e se aproximou de nós. Embora Maria parecesse jovem demais para ser mãe, na verdade, ela era sua mãe.
embora isso não significasse muito, considerando que ele era o mais responsável entre eles. Você quebrou pratos de novo? Quantos já são? Ele exigiu. Kylo, eu sinto muito. Você deveria se desculpar com minha senhora, não comigo. Parece que ela está de bom humor agora, então não é grande coisa, mas esses pratos não são baratos. Enquanto ele continuava repreendendo-a, eu interrompi, isso já basta. Kylo, você pode voltar para sua comida. Não, vou ajudar na limpeza. Além disso, empregados como eu não devem jantar com todos os outros. Só fizemos isso antes porque não tínhamos outra escolha com o orçamento apertado, mas acho que é melhor estabelecermos limites a partir de agora. Seu pirralho, você é muito sério. Deveria deixar sua mãe mimá-lo um pouco mais. Kyle teve a sorte de ter essa chance. Tudo que fiz pela mãe em minha vida anterior foi causar sofrimento a ela até o fim. Kylo, eu realmente sinto muito, disse a senhorita. E o Meria novamente. Já disse para se desculpar com minha senhora, não comigo, ele respondeu com impaciência. Ou pelo menos se desculpe com o conde. Confusa, Ilmeria se virou para mim e curvou a cabeça. Minhas mais humildes desculpas. Não, eu já disse, está tudo bem. Olhei fixamente para Kylo. Ei, Kylo. Você poderia ser um pouco mais gentil. Ela é mais velha do que eu. Ela precisa se controlar, Kylo murmurou enquanto saía da cozinha, parecendo um pouco triste. Nessa época, os outros membros da casa Raut souberam da anormalidade ocorrendo com a árvore sagrada. Albergue convocou Luiz e Serge para seu escritório. Luiz ficou de braços cruzados, recusando-se a olhar na direção de Serge. Enquanto isso, as mãos de Serge estavam enfiadas nos bolsos, e ele desviava os olhos de Luiz. Albergue ficou diante de seus dois filhos, já exausto com suas atitudes inalteradas. Mas não lhe adiantaria repreendê-los agora, dadas as circunstâncias. Uma flor floresceu na árvore sagrada, ele disse. Revisei todos os registros até o presente momento, mas nada foi mencionado sobre tal fenômeno, pelo menos nos últimos 300 anos. Serge sorriu. Isso é ótimo. Significa que somos muito sortudos por poder ver isso. Sua resposta insensata enfureceu Luiz. Você realmente não usa seu cérebro, não é? Talvez você devesse tirar um tempo para estudar e descobrir o que seu status realmente implica, O que você quer dizer com isso? Eles finalmente se viraram um para o outro apenas para olharem com raiva. Chega, Albergue retrucou. Vamos ficar de olho na árvore por enquanto, e realizaremos o festival de Ano Novo conforme planejado. Vocês dois devem comparecer. Serge passou a mão pelos cabelos antes de marchar em direção à porta. Esse festival é só para crianças. Não vejo motivo para eu ter que ir. Serge. Albergue gritou, mas já era tarde demais. Serge se foi. Luiz olhou para o chão, cerrando os dentes. Albergue dirigiu sua atenção a ela. Por favor, dê a ele um pouco de margem, Luiz. Serge é. Por que eu tenho que ser tão compreensiva? Leon queria tanto participar do festival de Ano Novo, mas nunca conseguiu. No entanto, Serge tem a audácia de dizer que é só para crianças. Não vou permitir nenhum centímetro de margem para ele. Luiz se referia ao momento em que Leon tinha 5 anos. Seu corpo estava enfraquecido, e o médico informou a família que ele não chegaria ao Ano Novo. Naquela época, ele disse que queria participar mesmo assim, mas esse desejo permaneceu não realizado. Foi por isso que Luiz foi até o outro Leon e pediu a ele para participar como substituto de seu irmão. Ela esperava que conceder o desejo de seu irmão fosse uma forma de se redimir. Albergue entendia as intenções de Luiz, e foi por isso que permitiu que ela convidasse Leon, apesar dos problemas que inevitavelmente causaria. Ele também sabia que se o novo Leon e Serge se encontrassem, este último ficaria extremamente chateado. Entendo por que você sente tanto desprezo por Serge, disse Albergue.
mas desde o momento em que o adotamos, ele se tornou parte de nossa família. Lois ergueu o queixo, olhos cheios de ódio. Nunca vou reconhecê-lo como família. Ao se virar e sair do quarto, Alberg esticou a mão atrás dela, mas se conteve de dizer qualquer coisa. Após se recolher ao seu quarto, Lois pegou uma pequena fotografia que havia guardado na gaveta de sua escrivaninha. Era uma foto em preto e branco de seu irmãozinho. Há muito tempo, obras de arte e fotos dele estavam espalhadas pela propriedade. Agora, não havia uma única foto para ser encontrada. Isso tudo por causa de Serge. Alberg queria um sucessor, então ele adotou Serge. Depois que Serge entrou para a família, ele jogou fora quase todas as lembranças de Leon. Ele até mesmo queimou um item que Louise guardava como uma lembrança querida da memória de seu falecido irmão. Essa era a razão pela qual ela odiava tanto Serge. Porque ele é parte da nossa família. Ele não é. Você concorda comigo, não é, Leon? Louise perguntou à foto enquanto relembrava a chegada de Serge à propriedade Raoult. 3 anos após a morte do irmão mais novo de Louise, a animação que antes alegrava os corredores havia desaparecido completamente. A ausência de seu barulhento irmãozinho transformou o lugar em um vazio do que costumava ser. A família extensa dos Raoult e os empregados estavam indignados com a falta de um herdeiro. Eles começaram a discutir a necessidade imediata de um substituto, por isso trouxeram Serge para o castelo. Seus pais biológicos estavam emocionados por ele se tornar o próximo chefe da grande família à qual eles estavam relacionados, mas ele se escondeu atrás deles o tempo todo, olhando para baixo para seus pés. Acho que talvez ele não quisesse vir para cá, pensou Louise. Não havia nada a ser feito sobre isso, mas ela sentia pena dele. Quando surgiu a oportunidade de falar com ele em particular, ela disse: a partir de hoje, serei sua irmã mais velha. Espero que possamos nos dar bem, Serge. Ela estendeu a mão para ele, embora não conseguisse ouvir o que ele estava murmurando entre os dentes. O que foi? Ela perguntou. Cala. Eu disse para calar a boca. Quem iria querer se dar bem com você? Ele gritou com ela antes de sair correndo do quarto. Leon havia sido uma criança travessa, mas também era muito direto. Louise esperava um comportamento semelhante de Serge, então isso foi um choque. Ela tinha feito algo para ofendê-lo. Em algum momento, Louise adormeceu e, no processo, relembrou memórias desagradáveis de sua juventude. Ela lentamente se levantou na cama, percebendo que nem sequer havia se incomodado em trocar de roupa antes de adormecer. Que sonho horrível! Seus pais tinham repreendido Serge por suas ações naquele dia, mas, como se estivessem tentando ser considerados com seus sentimentos, eles continuaram retirando e confiscando todas as fotos e retratos restantes de Leon. Se não o fizessem, Serge entrava em uma fúria destrutiva e queimava tudo o que via. Quando tudo isso tinha começado? Quando Serge começou a odiar seu irmãozinho tão ferozmente. Normalmente, uma família retiraria a adoção por tal comportamento, mas depois de entrar para a família, Serge recebeu um dos brasões das 6 grandes casas. Isso não podia ser removido facilmente, e havia muito envolvido em sua adoção para que eles desistissem. Eles precisavam considerar seus próprios servos, sua família extensa e o estado atual dos assuntos na República. Uma lista interminável de motivos pelos quais Serge permanecia como o novo herdeiro. Louise olhou para a foto de seu irmão. Sua voz estava cheia de carinho quando ela disse: Leon, o festival de Ano Novo está quase chegando. Maldição! Serge estava furioso quando voltou para seu quarto. Ele chutou a cadeira com força, fazendo cair no chão. Depois, ele se jogou na cama, de barriga para cima, e ficou olhando para o teto. Festival de Ano Novo? Que porcaria! Isso é apenas uma desculpa para aqueles românticos estúpidos fazerem suas orações ou o que quer que seja. Originalmente, era uma cerimônia para a nobreza expressar sua gratidão e fazer suas orações para a árvore sagrada.
Embora chamar isso de cerimônia fosse um exagero, era uma celebração mais simples no início. As pessoas se reuniam no ano novo para beber álcool juntas, e isso era tudo. Mas isso tinha sido há séculos. Gradualmente, se tornou mais formal, tornando-se o evento incômodo que era hoje. Agora realmente podia ser considerado uma cerimônia, embora não houvesse muito significado por trás dela. Sim, as pessoas faziam suas orações e juravam seus votos, mas logo se transformava em uma festa. Os jovens entravam na caverna aos pares para prometer suas vidas e lealdades ao monumento dentro dela. As pessoas só entravam como família ou como casais, o que significava que não havia motivo para Serge participar. No entanto, uma imagem de Lélia entrou em sua mente. Não, pera aí. Se ela está noiva do Emile, isso significa que ela também virá, certo? Assim que ele percebeu isso, mudou de ideia. Não posso acreditar que volto e ela está noiva. O que ela vê nesse cara? Serge sabia que tinha sentimentos por Lélia. Mais do que tudo, ele a achava incrivelmente fácil de estar ao lado. Ela não era ridiculamente educada como as outras meninas nobres e até tinha um pouco de linguagem imprópria às vezes, o que ele preferia em uma mulher. Além disso, ela aceitava seu sonho de se tornar um aventureiro. Como membro de uma das 6 grandes casas, era difícil passar tempo casualmente com a maioria das garotas. Foi por isso que, para Serge, Lélia era preciosa. Insubstituível. Admitidamente, ele também gostava dela porque ela parecia detestar sua irmã mais velha, assim como ele. Lélia nunca diria isso, mas a maneira como ela olhava para Noelle lembrava Serge de si mesmo. Havia uma mistura tão complexa de emoções em seu olhar, tanto amor quanto ódio. Perceber isso fez com que ele percebesse o quanto eram parecidos. Foi assim que ele inicialmente desenvolveu interesse por ela, e num piscar de olhos, esses sentimentos se transformaram em sentimentos românticos. No entanto, Lélia era completamente diferente da primeira mulher por quem ele havia se apaixonado, então ele ficou chocado quando percebeu seu afeto por ela. Enquanto Serge relembrava, sua expressão se nublava. Meu primeiro amor pode não ter dado certo, mas desta vez, não tenho planos de me desculpar pelo que vou fazer. Embora se sentisse culpado em relação a Emile, Serge de forma alguma pretendia desistir de Lélia.